Então agora sim tá gravando. Eu espero que dê tudo certo para que a gente possa subir essa live com mais facilidade pro YouTube. Sempre tem uma galera me pedindo. E na hora de eu subir parece que tranca, parece que não vai, é uma função. Então, bom dia a todo mundo. Espero que esse exemplo de humildade, né, que eu vivi hoje de manhã, possa nos ajudar a refletir, né, sobre como que a gente pode usar o Theta Healing, não usar só o Theta Healing, usar a nossa fé interior, a nossa consciência interior com humildade com a gente mesmo. Porque não adianta tu pedir para Deus e tu não estar sendo humilde com você mesmo, né? Theta Healing é a oração focada. E você pode ter essa oração focada sem ser Theta Healer, né? Mas é importante que você entenda o que é humildade dentro de você, né? Porque pode ser que talvez o teu conceito de humildade não permita com que você peça o carro que você quer. Talvez o teu conceito de humildade faça com que o outro seja mais privilegiado que você. Talvez o teu conceito de humildade esteja te fudendo, né? E isso é que precisa ser revisto dentro de nós. E isso só consegue ser revisto. Travou? Gente, detesto quando trava, eu tô assim, ó, no meio da poesia filosófica. Me perco lé com cré. Voltou, gente? Não de não voltou ou não de tá de boa? Ah, então Lely, travou aí no teu. O que eu tava dizendo, gente? Que a nossa humildade pode ser um estímulo de vingança. Aquilo que a gente entende como humildade pode ser um estímulo de vingança. Vingança para si, vingança contra si, vingança contra o próximo, vingança contra Deus. O nosso entendimento de humildade, muitas vezes, ele não é o mesmo entendimento que a perspectiva do Criador. E para isso a gente precisa olhar para dentro de nós, né? Entrar dentro de nós e nos olharmos com humildade para realmente sentirmos o que somos, o que estamos querendo. Como eu falei, daqui a pouco você quer um carro novo, mas o teu conceito de humildade não permite. Porque, sei lá, porque... Ai, pra que eu vou gastar dinheiro com isso? Ai, não, isso não é humilde. Ai, como é que os outros vão me olhar? É tudo sobre como você se trata. Todas as crenças que você tem, tudo como o universo se manifesta ao teu entorno, é exatamente como você se sente. Não tem nada a ver com o outro. Tem a ver sobre o quanto humilde você é com você. Isso é muito importante. A gente. Não estou dizendo que eu sou o senhor da humildade, tá, gente? E também não estou dizendo que a humildade isenta o ego. Porque o ego é bom, né? O que o ego me faz? O ego me faz eu me levantar de manhã, eu botar uma camiseta que eu me sinta bonito, eu pentear meu cabelo e eu vir aqui e eu me olhar aqui e dizer, ai, tá legal, tá bom, tô fazendo tô com uma boa imagem pra vocês, mas tô com uma boa imagem pra mim. O meu ego também vem quando alguém manda uma mensagem dizendo, bah, Rafa, que sessão incrível, que puta do caralho, foi demais. Poxa, a minha humildade poderia dizer, ai, imagina, ai, só fiz o meu trabalho cacete, né? Eu dei o meu melhor, eu me coloquei à disposição para ser esse melhor e se ajudou, pô, que bom, fico muito grato mesmo, né? A tua humildade, quando alguém te dá um elogio, como que você interage quando a tua humildade dá elogio, quando alguém te dá elogio com a tua humildade? Ah, imagina, nem precisa. Alguém vem e te diz, nossa, que roupa bonita. Ah, imagina, é velha, nem precisa. Esse tipo de humildade, ele te fere, né? Ele te limita. Então o Theta Healing vem para te ajudar
a se entender com humildade. Não só o Theta Healing, é o processo de estar em oração consigo mesmo. Não uma oração com algo, uma oração consigo mesmo, te ajudar a te entender, é incrível. Porque os teus mentores, a tua egrégora, que é o papo de hoje, eles são um ambiente externo, gente. Né? Eles são outros corpos, outras energias que estão ali fora no universo para te ajudar. Mas eles só conseguem te ajudar dentro daquilo que você tiver de transparência com você mesmo. É importante a gente ter esse tipo de percepção. Tu concorda com isso? Se você concorda com isso, aí escreve. Se tu não concorda, também escreve, né? Porque a gente precisa dialogar sobre isso para criar uma consciência. A nossa ideia dos papos aqui é a gente criar uma consciência melhor sobre o que somos, sobre o que estamos sendo conosco mesmo. Isso é bonito. Eu estava lembrando hoje de manhã, ao ver aquele capataz, eu me lembrei, talvez eu já tenha falado isso aqui ou em alguma live, né? Por aí, enfim. Uma vez, quando tinha espíritos perdidos, caídos lá no... Né, sei lá, alguém entrava e vinha um espírito perdido na pessoa, lá na terreira, né? E aí tentava fazer de um jeito, fazer do outro, pra tirar, encaminhar, quando o cara era resistente demais, né? Aí aquilo me pegava numa raiva, né? Raiva da resistência. E aí eu dava passagem por Exu, o Exu vinha com corda, vinha com tudo, vinha com, né? Vinha com todas as armas do plano astral, amarrava aquele espírito e levava ele à força lá pra baixo. O Exu vinha, botava a força dele. E eu sentia, dentro da minha humildade eu sei, eu sentia que ele fazia isso com raiva. E eu alimentava isso. Né? E o meu pai sempre dizia, não é assim que se doutrina. Não é assim que se doutrina. Não é assim que se doutrina. Né? Até que um dia, e eu não conseguia entender, até que um dia, meu Exu me levou, eu estava numa aula de psicoterapia reencarnacionista, e a gente estava fazendo exercício, e eu já era teta, e eu estava em teta. Na hora que eu entrei em teta, o Exu pegou, pof, me levou lá pra baixo. Eu nem vi qual era o exercício. Mas o Exu me levou lá pra baixo, e me mostrou uma grade com um monte de espíritos. E esses espíritos todos eles gritavam de dor, gritavam por estar lá, de revolta. Todos eles gritavam de revolta por estarem presos. E aí seu João Caveira me olhou e eu disse assim, por que eu tô aqui? Quem são esses? Com medo, assim, do tipo, meu Deus do céu, essas pessoas vão, né, vamos sair daqui, essas pessoas, né, não são legais. E ele me dizia, olha, eu não conseguia olhar direito esses espíritos, mas eu sentia que eu conhecia eles. E aí ele me disse, esses aqui são todos aqueles que tu me mandou prender. São todos aqueles que a tua raiva conduziu a estarem presos aqui embaixo. Gente, que choque. E eu comecei a ver o sofrimento daqueles seres de estarem lá, presos, por causa de um comando meu. E aí seu João Caveira me olhou e me pediu assim, de quem era a raiva? É minha ou é tua? É a minha. Aí ele me olhou e me disse, quem é que está preso? São eles que estão presos ou é você que está preso na sua própria raiva que existe dentro de ti? Engoli aquilo a seco, gente.
Comecei a chorar. A chorar, mas assim, eu chorava, gente. Mais do que uma criança quando nasce do parto, eu acho. E aí eu fui pedindo perdão. Fui pedindo perdão, fui pedindo perdão, fui pedindo perdão. Fui pedindo perdão para todos eles pela raiva que eu tinha dentro de mim. Pela resistência que eu tinha dentro de mim de reconhecer um Deus amoroso, de reconhecer um Deus bondoso. Porque todo mundo tem direito de receber um perdão de Deus. Todo mundo está aqui para aprender. E tudo que você interage, né, com as pessoas, se alguém te feriu, se tu feriu alguém, é porque todo mundo está envolvido nesse aprendizado. E aí naquele momento eu de fato tive contato. Lá, seu João Caveira me levou para a escuridão para eu aprender o que era ter contato com a minha humildade. Foi incrível. Foi doloroso. Foi doloroso ver tudo que eu tinha feito. Sei lá quanto tempo, né? Aqueles espíritos estavam lá, sofrendo, né? Atrelados à minha raiva. Atrelados a um sentimento de rejeição que eu tinha. E por que existia esse sentimento de rejeição? Esse sentimento de rejeição existia em outras vidas, sim, blá 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 blá. Sim, existia em outras vidas. Mas desde pequenininho eu sabia que eu era gay. E desde pequenininho eu tinha um entendimento de que eu era diferente do meu pai. Então eu tinha um entendimento de que meu pai jamais iria me aceitar. Então aí eu construí meu pilar de rejeição. Então toda aquela raiva que eu demonstrava com os espíritos birrentos, teimosos, com os espíritos que estavam, né, nesse processo, era apenas um reflexo da raiva que eu tinha comigo mesmo, por ser quem eu era. E Deus representava meu pai. E ao mesmo tempo eu me sacrificava para fazer algo para mostrar que eu estava fazendo. Entenderam? Dá para entender o quão profundo é esse processo de aprendizado, gente? Deixa eu tirar essa musiquinha aqui que ela não está colaborando. Então, a humildade é olhar para dentro, olhar para si. E muitas vezes essa humildade é olhar para a sua própria sombra. Porque na sua própria sombra existe aquilo que você esconde de você mesmo. Meu Deus, eu tenho raiva de ser quem eu sou. Deu que sim. Amiga. Começamos a segunda-feira com revelações, né? Já sabe, entra no banquinho, sobe em teto e começa a entender esse processo. Com humildade. Com humildade dentro de si. Deixa eu dar uma lidinha aqui. A resistência passou, eu tive com isso aí. Cavou, curou, tentando ser enxergado pelo pai. Exatamente, Dani. Exatamente. Então, cara, isso é profundo, né? A nossa egrégora, né, entrando no nosso papo de hoje, a nossa egrégora, gente, são seres, né, com maestrias despertadas, com mais consciência das maestrias, né? Porque nós também temos essas maestrias. Pensa, olha só. Nós somos uma parte da alma de Deus. E o que um mentor é? Também. O que um mestre é? Também. E o que uma planta é? Também. O que um animal é? Também. Né? Somos todos parte da alma de Deus. O que nos diferencia é quanta a maestria que está desperta em cada um de nós. Mas todos nós temos essas maestrias dentro. Todos nós viemos do mesmo ponto de luz.
Então, um mentor é que nem você, é uma alma de Deus. E a nossa egrégora é isso. A nossa egrégora não está aqui para fazer. Como é que eu posso dizer? Para fazer literalmente por. Sim, eles fazem muito por nós. Eles fazem muito por nós, graças a Deus, né? Eles, eles fazem por nós. Mas o processo deles conosco é nos despertar essa consciência, essa maestria que nós temos dentro de nós. E nos ajudar a estar a estarmos no nosso propósito. Porque o nosso propósito também é o propósito deles. Então, quanto mais a gente está no nosso propósito, mais eles também estão no propósito dele. E mais todo mundo ganha. Então, estar no seu propósito é se conhecer. É entender para que você veio. Né? É saber se sentir com humildade. Quando você consegue se sentir com humildade, você consegue ter, você consegue receber, você consegue reconhecer, né? Mais a compaixão dessa egrégora de luz que está aí para você, que está aí com você. Tu conhece a tua egrégora? Como que é o teu contato com a tua egrégora de mentores, de mestres? Me conta aí. Isso é algo distante para você? Ou isso é algo próximo de você? Como que você se relaciona com isso? Me conta aí um pouquinho. Tem pessoas que se conectam com Jesus, com Mãe Maria, né? Todo mundo. Com os mestres, com os orixás, com os guias. Mas a questão é como você se coloca perante eles. Eu tive muita dificuldade de unificar isso, porque tipo, o teto, você sobe além, todas as divindades estão no quinto plano. E você sobe no sétimo. Então eu tinha na minha cabeça, cara, mas eu vou ir além do orixá, eu vou além do meu mentor? Como assim? Né? Isso me dava um bug federal. E fiz vários dignos com isso. Até que consegui compreender, né, que somos uma equipe. Né? Eles estão do lado de lá, eu estou do lado de cá, um precisa do outro. Somos uma equipe. Então, quando eu comecei a tratar eles como uma equipe, somos uma equipe, a gente se equipara, né? Porque eu também tenho o saber que eu desenvolvo aqui. Poxa, eu faço curso, né? Eu estudo, eu isso, eu aquilo, outro. Sempre, né? Eu tenho certeza que sempre é eles que vão lá e me conduzem para estar lá. Mas tem o meu esforço. Então, eu também sou parte da equipe. Eu não sou só um fantoche do plano espiritual, né? E aí você começa a dar valor para aquilo que você constrói também. E isso dá mais espaço para que a tua equipe espiritual atue junto com você. Isso é muito importante, a gente entender que a nossa egrégora é algo que vem para fortalecer o nosso alinhamento com o nosso propósito. A nossa egrégora são seres que estão comprometidos em fazer com que a gente seja uma contribuição no mundo, assim como eles estão sendo uma contribuição no mundo através de mim, de ti, de todos nós, né? Então, manter esse contato com a sua egrégora espiritual, entendendo que somos uma equipe e que juntos podemos mais, é incrível. Mas é incrível quando você se coloca como parte da equipe e não como um ser que está ali embaixo. Talvez nesse propósito de, eu sou um ser que está ali embaixo, você querer se eximir de autorresponsabilidade, né? E quando você é parte da equipe, você é parte da responsabilidade como um todo daquele negócio. E eu te garanto que fica muito melhor.
Carta 74. Qual tarô que tu joga? Ser humilde é ser grande. Humilde é a extração do coração que salta aos olhos. Uau! Eu vou anotar essa frase. Humildade é a extração do coração que salta aos olhos. Cara, essa frase veio assim, ó. Isso, por exemplo, Jéssica, é mostrar a egrégora trazendo para você aquilo que você precisa, né? Eu falando sobre humildade, aí você está aqui nesta live, você vem, você traz exatamente esta informação, que por algum segundo, algum intento, algo te disse, escreve isso, e mandou isso para cá. Olha que incrível. Sonhei essa noite que eu estava numa maca sendo atendida por uma mulher que me disse que eu atraí um ser ruim. Claro, esse negócio de ai, a culpa é do encosto, ai, a culpa é do espírito, minha vida tá ó por causa dos espíritos. Meu relacionamento era maravilhoso e do nada se desandou. Será que tem alguma coisa aí? Dá pra fazer algum trabalho aí, Rafael? Gente, eu tenho pavor quando alguém me fala isso. Te digo que salta assim, ó. "Ah, te olha! Talvez isso seja algo que eu preciso trabalhar a humildade em mim, mas é algo que me incomoda. Quando uma pessoa vem para me pedir um trabalhinho para querer consertar a vida, né? Um trabalhinho de religião. Cara, não é assim. Não é assim, né? Esses tempos atrás, teve uma pessoa que me falou o seguinte: minha vida estava maravilhosa. Ele vivia para mim, mas depois tudo mudou. É certo que tem algum trabalho aí. Eu quero um trabalho para ajeitar isso. Vamos pegar essa frase? Ele vivia para mim. Gente, aí a gente já entende o que estava acontecendo, né? É óbvio que não ia dar certo. Se você manifesta uma pessoa que viva para você, vai chegar um momento que essa pessoa vai cansar de viver para você. Ela não vai querer, ela vai perceber que ela estava, né, enfeitiçada e ela vai se desenfeitiçar. E aí você vai ficar chorando. Por quê? Porque você não teve amor próprio, na verdade. Então você chamou uma pessoa que também não tinha amor próprio. E por algum motivo da vida, por uma conjunção, sei lá, essa pessoa teve um estalo e percebeu que ela não estava tendo amor próprio com ela mesma nesta relação. Então ela disse: tchau, querida, beijo, eu vou em busca do meu amor próprio. E você ficou ali sentada na merdinha. Então, entende, gente? Se tu atraiu um espírito negativado, é porque você, em algum nível, estava atraindo isso, estava te servindo disso. É muito importante tu entender. E como que tu entende, né? Sendo humilde com você mesmo. Sexta-feira passada aqui na live, eu tava assim, ó, um caco. Acho que foi sexta-feira passada ou foi a outra, eu nem me lembro mais. Mas eu tava um caco, eu tava cansado, eu não tava com toda a minha energia. E, né, enquanto eu fazia live com vocês, meus amigos healer me enviando anjo, me enviando amor incondicional, né, fazendo uma limpezona em mim. Acabou a live, a Andy me atendeu. E eu tava com espíritos ao meu redor, com um espírito, ó, né? E, tipo, eu tava fazendo live com vocês e tentando encaminhar esse espírito pra ele não ficar mais no meu campo. E não ia, não ia, não ia. Moral da história. Por que que ele não ia? Porque ele tava me servindo. Porque eu tinha uma crença, olha só a crença, gente, que se eu fosse atacado espiritualmente, eu teria um bom motivo para parar e descansar. Então, esta foi a minha crença que baixou o meu padrão vibratório para que aquele espírito se acoplasse em mim e sugasse a minha energia. Entende? Então, não era só encaminhar um espírito, ele estava me servindo, ele estava ali porque eu tinha um objetivo inconsciente com aquilo, que era de ter um motivo para descansar.
Assim como muitas pessoas têm uma crença de que para descansar é preciso estar doente. Para parar de trabalhar só doente. Para parar de trabalhar só doente. Eu acho que eu não tenho essa crença. Mas eu vou testar depois. Né? Uh, e aí eu resolvi essa crença, né? Com o auxílio da Andy, que foi quem me ajudou naquele digging. Da Manu também depois. E aí eu desmarquei tudo e me coloquei à disposição com humildade comigo mesmo de ficar aquela tarde de sexta-feira jogado no sofá assistindo televisão. Que talvez tenha que foi uma coisa que eu não tinha feito desde que o tal do coronavírus tinha começado. Né? Então, tudo te serve para algo. Está servindo para que você reconheça a sua humildade dentro de você, ser humilde consigo mesmo. Me senti como responsável depois que fiz o Theta Healing. Exato. A pessoa não entende que ela atraiu esse encosto, esse espírito. Mas a gente sempre é autorresponsável por tudo que a gente atrai. Então, se você atraiu um encosto, um espírito, se alguém te jogou uma macumba e a macumba pegou, ou se você atraiu um assaltante, se você atraiu um estuprador, ou se você atraiu alguém que simplesmente não te quis, tudo está te servindo. Porque a gente só atrai, a lei do universo é clara, atração, a gente só atrai aquilo que nos serve. Ah, eu e meu umbigo, né? Né? Eu e meu umbigo não é eu e minha humildade, não é eu e meu coração. Então a gente precisa ter esse discernimento. Deixa eu só ver se tá rolando a gravação aqui certinha. Tá rolando. Eu tenho sempre que achar o meu equilíbrio, respirar fundo, ficar bem novamente, né, entre as pessoas. Falando em equilíbrio, para quem gosta de assunto de orixá, né? Hoje à noite lá no Instagram do Terreiro da Casa de Todos, eu vou falar uma live sobre Xangô, e que é o senhor que traz a virtude do equilíbrio. Então, se você quiser acompanhar, se você gosta desse assunto, eu vou estar fazendo uma live lá falando sobre a virtude do equilíbrio, sobre Xangô e conduzindo todo mundo a uma meditação dentro desse processo. E sabe uma coisa que enriquece muito também é você estar aberto para reconhecer a sua egrégora. Né? O que é reconhecer a sua egrégora? Cara, a egrégora é muito grande. Eu vejo, por exemplo, pessoas. Isso não é um julgamento, tá? Pelo amor de Deus, isso é um ponto de vista. Aquelas pessoas que são só Jesus salva, só Jesus salva, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Cara, daqui a pouco tem um mestre, tem um São Germain do teu lado que te passaria conhecimentos incríveis na vida, mas tu tá tão focado só no Jesus que tu não consegue sentir mestre São Germain. A live vai ser às 7 horas, Arden. E depois às 9 lá no Instagram do Comino. Ou eu vejo pessoas que idolatram um orixá. Um único, sabe? Ai, Oxum é minha mãe de cabeça, Oxum, 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 tudo é Oxum, 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 Oxum. E aí ela nunca vai conhecer os mistérios e as virtudes que Iemanjá quer entregar para ela. Porque ela foca só naquilo. Então, conhecer as egrégoras, gente, é você estar aberto para que Deus, para que a infinita fonte do amor incondicional vá revelando as egrégoras que você precisa, que estão ao seu lado. Né? Eu tenho um mentor-chefe, por exemplo, né? Mas, cara, se eu fico só nesse mentor-chefe, tem tantos outros que estão ao redor e que são úteis e que trazem aprendizados para mim, que se eu me coloco só focado no mentor-chefe, eu não consigo escutar os outros. Então é legal você ter o campo aberto
para isso, reconhecendo o que são as tuas egregores, o que são os teus mentores. Esses dias atrás eu estava num dilema sobre o que fazer e o que não fazer, e eu enchi a minha parede com os post-its de dos meus projetos, para mim conseguir ver eles e entender, né, como que eu vou trabalhar eles de agora em diante de uma forma mais visual. E eu disse, bom, gente, por onde eu começo? Né? Alguém, por favor, me dá uma luz por onde eu começo? E aí me sentei e veio um mentor, tipo, encostadíssimo em mim, e eu pedi, quem és tu? Não te conheço, né? E ele não era um caboclo, não era um preto velho, não era nada de arquétipo de Umbanda. E eu não consegui entender o nome dele, mas ele me parece uma coisa meio celestial, assim, meio anjo. Não entendi o nome dele. Mas ele me disse, ele chegou com um pergaminho fechado e abriu o pergaminho. Traft, grande assim, e tinha vários itens. Eu disse, que é isso? Ele me disse que era um mentor, que era um mentor meu. E eu disse, o que é isso? Aí ele disse, esta é a lista de coisas que eu tenho para fazer com você. Ai, gente, meu Deus, seria contigo. Eu disse, por acaso, esta lista de coisas é igual a esta lista que eu botei na parede? E ele disse, algumas sim, algumas não. Eu disse, bom, então por onde a gente começa? E ele disse, a gente começa por aqui. E o por aqui dele não era o por aqui que eu queria. Né? Tipo, eu tava focado para fazer um projeto, para já disponibilizar um projeto aqui, e ele disse: "Não, o que que você quer?" E aí, qual é o intuito mais elevado? Ele me pediu: "Qual é o intuito mais elevado?" E aí eu consultei meu coração, e qual foi o intuito mais elevado? Despertar o maior número de pessoas possível, que aquele serviço, que aquilo que eu fizesse fosse para, sabe, pegasse o maior número de pessoas possível. Hum. Daí ele disse, entre este projeto que você quer e este projeto aqui, qual é o que vai pegar o maior número de pessoas, né? Qual é o projeto que vai servir para despertar o maior número de pessoas? Eu disse, é, eu acho que tu tem razão, mas a gente deixa isso aqui para logo depois. Ele disse, então tá, então vamos fazer. E aí ele começou, eu comecei a psicografar, comecei a escrever. Escrever. Mas tá assim, ó, tá tudo sem pé, sem cabeça. E eu ainda tenho que escrever muita coisa, tenho que entender muito o que que é. Mas é um projeto lindo que logo vou colocar à disposição de todo mundo. Mas enfim, só pra te dizer, né? A egrégora nos traz isso. Né? A gente tem que estar aberto para nossa egrégora. E a gente tem que dar o braço a torcer. Tipo assim, ó, soltar do controle. Soltar do controle. Teve vezes, gente, lá na casa, né? Já comento essa outra história, só um pouquinho. Minha mente está muito mais aberta. Isso aí, tu vai ver quando fizer o DNA básico, Lely. Fiz o DNA básico, irei fazer o avançado agora com o seu Teta Healing está ligado, mas Teta Healing está ligado, mas a Umbanda é isso. Teta Healing está ligado a Umbanda? Não, amiga, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não confunda Lé com Cré. Teta Healing não tem religião nenhuma. Eu estou falando aqui porque eu estou na minha rede, na minha casa, de uma forma muito confortável, falando sobre a minha vida. Né? Sobre a forma como eu conduzo a minha vida. E eu não falei só de Umbanda. Eu falei de mestres ascensionados, eu falei de anjo, eu falei de tudo. Eu estou dizendo que egrégora, nós temos várias. E aí, quanto mais abertos a essas egrégoras, mais conhecimento a gente recebe. E através do Theta Healing, a gente pode se conectar a qualquer egrégora e entender com mais humildade dentro de nós o ensinamento que essa egrégora está nos passando. Theta Healing nos conecta a uma planta, a um cristal, a uma pessoa, a um espírito, a um mestre, a uma lei, ao que for. Né? Então, eu, como sou um bandista bem aberto, bem espiritualista, aquilo que Deus mandar para eu me conectar, eu vou entrar em teta e vou me conectar. E vou agradecer e vou pegar o ensinamento.
Entendeu? Deixa eu dar mais uma lidinha aqui. Na semana passada, quando tu fez a elevação com os orixás, na hora que tu falou que encontraríamos com algum, eu estava esperando em manjar e veio alguém da mata. Alguém da mata é Oxóssi. Sim, eu esclarecendo, né, a dúvida. Então, isso é o desprender-se, Grace. Ah, eu estava esperando por Iemanjá, mas veio Oxóssi. É o ato de se entregar, né? É o ato de se entregar. É o ato de confiar que aquilo que você precisa, Deus vai mandar a egrégora que você precisa. A fonte da criação vai colocar os mentores, os mestres, os anjos, quem for necessário para estar te apoiando nesse momento. Confie e receberás. Te abra e enxergarás, né? E assim a gente vai se descobrindo no nosso processo de egrégora. É muito bacana. Olha aquilo que a Lely falou agora. Nunca tive ligação com Oxalá. E agora estou toda na linha de Oxalá. Porque aos poucos, conforme a gente vai caminhando, as egrégoras vão se mostrando, vão se despertando dentro de nós. Né? E isso pode ser para tudo. Não, eu não sou filho de Ogum, eu sou filho de Oxóssi, com Oxalá e Iemanjá. E também tem assim, ó, uma Yansan, gente, que acelera aqui, gente. Uma Yansan fuerte no meu caminho. Né? E olha só, eu sou filho de Iemanjá, mas já faz um bom tempo que eu sinto meio tipo, que Iemanjá passou a cedência para Yansan. Faz mais de um ano que eu me sinto muito mais na linha de Ansan do que na linha de Iemanjá. Mas cada vez que eu preciso acolher meu íntimo, meu coração, a Iemanjá tá lá, né? É, enfim, que eu ia falar? Qual era o exemplo que eu ia dar, gente? Que eu fui responder a pergunta e me confundi. Esqueci. Minha Yansan é babado. Está aberto para reconhecer quem vem te ajudar, sentir os sinais. Tipo, por exemplo, está mais conectado com algum em tempos de luta, não necessariamente, por exemplo, agora. Agora é um tempo de luta, né? Para mim, eu não me conectei ainda com a ideia de algum nesse tempo, porque para mim não é um tempo de luta. Eu não tô lutando contra o vírus, eu não tô lutando contra a sobrevivência, eu não tô lutando. Mas é um momento de introspecção. Então eu já me conectei com o Obaluaê, com o Molu, com o Oxalá, né? Eu me conectei de outra forma. Tudo depende de como os ensinamentos que você está vivendo dentro de si, esses são os exemplos, desculpa, os ensinamentos que estão dentro de ti é a forma que você reflete para a sua egrégora estar em contato com você. Entendeu? Então, pode ser, Jéssica, um exemplo, né, aleatório. Pode ser que você esteja numa sensação de luta por sobrevivência. Então, pode ser que algum esteja ali querendo ordenar o teu pensamento. Mas olha o que é importante, é a gente entender através da humildade, da virtude da humildade, o que isso está querendo me passar. Eu falo sempre, antes, quando eu não tinha essa consciência, eu acordava todos os dias e dizia: Saravá, meu pai Ogum, me guarda, me vigia, protege meus caminhos, e me empresta sua espada, e me empresta seu escudo, e vamos pra batalha! Yeah! E eu saía assim, ó, de casa já pronto pra batalha, com a espada na mão, e quem via na minha frente, se não escutava a minha ordem, e eu ainda tinha uma posição de chefia, tá, onde eu trabalhava. Se a pessoa não escutasse a minha ordem, eu já, vapo, passava a espada. E se qualquer coisa que viesse para mim, eu botava um escudo, né? Então eu vivia numa guerra. E aí eu chegava em casa cansado, fudido, né?
do dia, ia lá no meu congal e dizia: Saravá, meu pai Ogum, mais um dia. Vencemos mais um dia e amanhã vamos vencer de novo, meu pai. O que acontecia? Amanhã era mais um dia de batalha. Porque eu tinha a estúpida crença que eu precisava batalhar pela honra. Entendeu? E aí depois, quando eu descobri o Teta, quando eu tratei essa minha crença, e foi tipo assim, ó, num dia lá, não sei lá em que curso que eu tava, eu tratei essa crença de batalha. Quando eu acabei a crença de batalha, eu em Teta, minha colega me atendendo, puf, veio algum aqui do meu lado, eu em Teta, visualizando eles, eu senti ele, entrei em Teta e pedi pra falar com ele, e aí ele me disse: Tá vendo, meu filho? A guerra só existia dentro de você. E aí ele me disse assim: para que serve um bom soldado? Quem é um bom soldado? E eu fiquei no cri-cri-cri, né? Só olhando. Aí ele me disse: um bom soldado é aquele que traça uma estratégia para chegar ao seu ponto final com o menor número de feridas, né? Sem perder o seu exército, sem perder ninguém. Um bom soldado não é aquele que pega a espada e sai decepando os outros sem saber o que está fazendo. E era isso que eu estava fazendo. Então, entende quanto uma crença sua influencia na forma como você interpreta a atuação da sua egrégora? Fazer firmeza para barragem de Lu é em nação, né? Exu. Fazer uma firmeza para Exu. Então é muito importante a gente conseguir ter esse intento desse dentro de nós. E lembra que semana passada eu disse: Nossa, não sei o que eu tenho, que tudo eu falo por intento, por intento, por intento? Pois quando esse mentor aí apareceu para mim, me ajudando a guiar nesse trabalho, ele era o mentor que estava a semana inteira falando comigo por intento. E eu não escutava, eu não tinha percebido, eu não tinha feito a abertura psíquica para escutar quem é que estava me falando por intento. Né? Eu precisei dar espaço para essa manifestação. Eu precisei dizer: tá, ok, Jesus, galera, olha só, eu desisto de soltar o controle desses projetos. Ó, entreguei aí e vocês que estão aí do outro lado me digam o que é para fazer. Eu vou ficar aqui até vocês me dizerem. E na hora que eu soltei, gente, na hora que eu soltei, veio o mentor e começou a falar comigo. Né? Então, sobre dar espaço para sua egrégora, é de fato confiar em Deus. A gente, quanto mais a gente confia que é amparado, que é auxiliado, né? Mais essa egrégora tem espaço dentro de nós. E aí você pode ir fazendo coisas que intuitivamente você sente para dar espaço a essa egrégora. Mas é muito importante que você entenda o que tem ali, né? Qual é o conceito que tem ali, qual é a intenção que tem ali, através da tua humildade divina. Isso vai nos fazendo com que a gente construa esses laços. Uma egrégora espiritual, gente, eles são a nossa família, são parte da nossa família espiritual. Né? Eu não preciso ir no templo, eu não preciso ir lá na minha casa de Umbanda para me relacionar com os meus mentores. Eles estão o tempo todo comigo, eu não preciso ir na igreja para isso. Mas eu entendo que uma igreja, que um templo, que algum lugar assim, é um ponto de força muito forte. E que lá a conexão é talvez mais limpa, talvez uma conexão mais orientada, talvez lá tenha alguém com mais condição de te guiar num processo de conexão com a sua egrégora. E tudo isso vai acontecendo por, né, dependendo da religião. Toda religião, na verdade, tem ritos. Nós somos pessoas com ritos, né? Eu acordo todos os dias. Gente, antes de eu entrar em teta, antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso comer.
Então, quando eu abro os olhos, eu fico mais uns 10, 15 minutos vegetando na cama. Quando assim, ó, eu senti que eu tô, que meu espírito tá acoplado no meu corpo, que eu tô ali, o meu primeiro intuito é: levanta, vai comer. Então, isso é um ritual meu. É um ritual de sobrevivência, é um ritual de nutrição meu. E todos os rituais dogmáticos que nós realizamos, eles também são uma forma de nos nutrirmos de fé, de nos nutrirmos de amor, de um momento de entendimento conosco mesmo. Olha o beija-flor de novo. Eu falo, né, gente? Todas as manhãs tem um beija-flor que vem me visitar aqui na janela. Enfim. E olha só, nossa, acabei de lembrar. Olha a manifestação. O ano passado, quando eu estava no Rio fazendo um curso, eu saí do hotel e era um hotel que ele era numa área bem verde, assim. E tinha, no condomínio tinha um beija-flor. Eu disse, caraca, olha um beija-flor, quanto tempo que eu não vejo beija-flor. E naquele momento eu manifestei. Eu manifestei ver mais beija-flores no meu dia a dia, porque é algo tão raro, é algo tão bonito e é algo que me conecta com a minha criança. Eu me lembro que quando eu era criança eu sempre via beija-flor. E eu manifestei. E agora que eu reparei, agora que eu lembrei dessa manifestação, eu comecei a perceber que desde que eu voltei do Rio aquela vez, lá no meu próprio espaço, que tem árvores e tal, eu comecei a ver beija-flor com mais frequência. E todas as manhãs aqui eu tenho a dádiva de ver o beija-flor que vem aqui. Olha só, né? Então, manifesta, a tua egrégora sempre aparece de alguma forma. E quanto mais tu se propõe a, a fazer ritos, né? Ritos que eu digo é a estimular a tua nutrição espiritual, mais a tua egrégora vai fazer parte de ti. Mais a tua egrégora vai, né, estar em contato com você. Olha só, um exemplo. Ontem de manhã, eu pensei, me veio uma intuição, me veio um negócio. Poxa, eu senti, poxa, tá na hora de fazer outra corrente, precisa de outra corrente lá na nossa casa. Porque a gente tá fazendo algumas correntes online, assim. Vem um mentor, fala um trabalhinho, todo mundo faz essa corrente online, né? Pra se sentir nutrido e tal. E eu pensei, bah, tá na hora, precisa de mais uma corrente. Se isso foi uma intenção minha ou se foi isso já o mentor me falando para eu me abrir, não sei, não me importa. Mas aí eu disse, precisamos de mais uma corrente. E aí quando eu falei isso tipo era 9:30 da manhã, de meio-dia quando eu fiz o intervalo de uma aula que eu tava dando, de meio-dia, pá! Eu acabei a aula, me virei, já tava um caboclo lá, me esperando e disse, filho, vim ajudar. Vai ser assim. E aí ele me passou aquilo que era para eu passar para os meus irmãos de corrente mediúnica, para que todos nós fizéssemos um trabalhinho de fé, de amor, de sustentação daquela linha que se apresentava essa noite. Quer dizer, que foi noite passada e foi lindo, né? Foi incrível. Então, o que eu quero dizer com isso é, cada vez que você dá espaço para a sua egrégora espiritual, a sua egrégora espiritual, de uma forma ou de outra, ela vai aparecer. Ela vai querer mostrar contato contigo. Porque, tipo, cara, eles querem isso. Eles não querem ficar escondido. Eles querem ter um contato com você, eles são tua família. E quanto mais você se permite a isso, mais galera tu reconhece. É muito legal. Eu me lembro que quando eu trabalhava bastante com reiki apométrico, então eu chegava de manhã no meu consultório e eu dizia: Ok, galera, quem vai trabalhar comigo hoje? E aí vinham as galeras, né? Tá, 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 tá. E nem sempre eram espíritos que eu conhecia, nem sempre eram mentores que eu conhecia. Muitas vezes eram mentores que eu não conhecia. Gente, já deu 1 hora! Vamos voltar, vocês já sabem, né? Vamos voltar para as perguntas finais e para a nossa meditação de conexão com a nossa egrégora, para uma semana assim, ó, sintonizado com a luz divina. Pode ser? Enfim, eu me colocava à disposição para sentir essa egrégora e depois, ao longo dos trabalhos,
conforme os pacientes iam chegando, eu percebia que aquilo que aquela pessoa me relatava era aquela egrégora lá que ia ajudar. Aí o outro era aquela egrégora. E, tipo, eu ficava pensando, nossa, mas tem uma cabocla tupiara aqui, eu nunca vi falar dessa cabocla. Na hora que tal pessoa chegava, ele dizia que tinha tal problema e a cabocla dizia, sim, sou eu. Eu que vim aqui para ajudar isso. É muito legal. Eu gostava muito desse processo. Gosto muito desse processo. Isso fala sobre quanto a gente pode se colocar à disposição, se colocar aberto para receber a egrégora de Deus, né? Deus, a energia da criação, sempre vai mandar para nós a melhor egrégora. Então, encerrando o live, voltamos no segundo bloco, ok? Beijos!